Senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal, senhora ministra e senhores ministros desta Corte Suprema de hoje e de ontem, senhor Procurador-Geral da República, senhores magistrados, senhores membros do Ministério Público, senhores advogados, eminente senhor presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, senhores servidores, e com especial destaque para todos os ilustres servidores do gabinete do eminente e saudoso ministro Teori Zavascki, aqui presentes. Este ano judiciário de 2017 inicia-se sob o signo de um evento profundamente doloroso. Doloroso para a magistratura nacional e, particularmente, para este Supremo Tribunal Federal e os juízes que o integram, privados que fomos da presença luminosa do eminente e saudoso ministro Teori Albino Zavascki, que, no dia 19 de janeiro passado, uma quinta-feira, foi ao encontro do seu destino, não sem antes haver legado a este país o exemplo de um notável magistrado que sempre soube agir em todos os graus de jurisdição pelos quais passou, com independência, com isenção, com serenidade, com compostura, com discrição e com inegável talento, projetando na experiência concreta de sua atuação profissional a figura ideal do verdadeiro juiz. O saudoso ministro Teori Zavascki destacou-se como um dos grandes juízes do Supremo Tribunal Federal, seja por suas virtudes peregrinas, seja por sua incomparável dignidade pessoal, seja por seu notável talento intelectual, seja por sua inquestionável integridade profissional, seja ainda por sua sólida formação jurídica. E são precisamente esses atributos virtuosos que devem estimular ainda mais, senhora Presidente e senhores ministros, os passos que esta Suprema Corte tem dado, fiel à sua histórica tradição de viabilizar em nosso país o aperfeiçoamento de um sistema de administração de justiça em ordem a torná-lo processualmente célere, tecnicamente eficiente, politicamente independente e socialmente eficaz. Quando o saudoso ministro Teori Zavascki despediu-se do egrégio Superior Tribunal de Justiça para assumir uma das cátedras do Supremo Tribunal Federal, onde desempenhou com brilho inquestionável por quase 4 anos e 2 meses o cargo de ministro desta Corte Suprema, dirigiu-lhe, então, o eminente ministro Ari Pargendler palavras que bem definem a dimensão real e concreta, a personalidade, o caráter e a vocação para o exercício da judicatura de nosso saudoso, de nosso querido colega. E disse, então, o eminente ministro Pargendler: nesse quarto de século, Teori combinou ciência e arte no ofício de julgar. Teria sido um bom juiz se contasse apenas com o tirocínio que todos lhe reconhecem. Essa capacidade inata de identificar o que realmente é importante para o justo desfecho do litígio. Mas Teori foi além. Teori tornou-se um dos maiores juízes do país. Estudou a fundo a ciência do direito, escreveu livros, conquistou os títulos de mestre e de doutor. A atividade do juiz tem como base o direito, mas seu foco é a vida como ela se desenvolve em sociedade. E esse mundo é complexo, e o juiz deve percorrê-lo passo a passo, porque o seu ofício é prático.
A causa que está sob o seu julgamento não é uma oportunidade que deva aproveitar para articular uma teoria geral do direito. Cabe-lhe apenas definir a lei do caso sob julgamento. O ministro Thiori Zavascki nunca se apartou dessas exigências. Daí porque a importância de sua nomeação para integrar o Supremo Tribunal Federal essa importância ultrapassa o ato de escolha de um juiz íntegro, de um juiz independente, de um juiz dedicado ao trabalho, voltado para os autos do processo, iluminado por suas qualidades pessoais, mas não pelos refletores das celebridades. Em síntese, um juiz confiável que não sacrifica a qualidade de seus julgamentos no altar das estatísticas. Sua nomeação vai além desse ato singular, porque num contexto em que a mídia profetizava escolhas ditadas por propósitos políticos, a nomeação de Thiori para o Supremo Tribunal, sinaliza o reconhecimento pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo de que o Brasil deve ter um poder judiciário que corresponda aos anseios de seu povo, o que supõe juízes desvinculados de interesses partidários e preparados para a função. O ministro Thiori Zavascki, digo eu, atingido por um desses golpes terríveis e inesperados do destino, em que as moiras, filhas da noite, deusas que controlam a jornada dos mortais e que conhecem, somente elas, os mistérios insondáveis que cercam a vida e a morte, o ministro Thiori despede-se de nós. E despede-se de nós em um momento de graves e profundas inquietações que tanto afetam a vida desse país, a integridade ética e comprometem a correção e lisura de nossos costumes políticos e administrativos. Mas o rigoroso padrão ético que sempre pautou a irrepreensível atuação do ministro Thiori Zavascki como magistrado constitui um dos mais preciosos legados de sua marcante passagem por este Supremo Tribunal Federal, o que me permite relembrar as palavras, sempre tão impregnadas de sabedoria, de nosso eminente colega, o ministro Luiz Roberto Barroso, para quem a condução que o ministro Thiori fazia da Lava Jato era impecável, e acho que seu empenho verdadeiro, sincero e discreto em mudar o patamar ético do país marcará a época. Acho que a melhor forma de se honrar a sua memória é continuarmos esse trabalho com a mesma seriedade, com a mesma determinação, tentando mudar o país dentro da Constituição e dentro das leis. Estou certo, conclui o eminente ministro Barroso, que quem vier a substituí-lo estará imbuído desse espírito e dessa missão que a vida nos reservou. Esse momento, no entanto, senhora presidente, tão pleno de significação e de sentimentos pessoais, não deve ser visto como um gesto de despedida, mas sim como um gesto de reverência à memória de um grande juiz que tanto honrou a Suprema Corte de nosso país. E mesmo em razão da maneira como o próprio ministro Thiori Zavascki encarava esses singulares momentos da vida. Disse o ministro Thiori Zavascki, dirigindo-se à Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na véspera de sua posse como ministro do Supremo Tribunal Federal, que as despedidas são momentos da vida com os quais eu ainda não aprendi a lidar. É que, mesmo quando partimos rumo a um destino aspirado, as despedidas põem a nu, com a clareza do sol
e a crueza da verdade mais verdadeira, o insuperável paradoxo da vivência humana. A despedida tem, lado a lado, como irmãos siameses, a coluna dos ganhos e a coluna das perdas. A cada nova etapa da vida, deixamos de ser o que fomos e o que somos. Deixamos para trás um pouco de nós mesmos. Por isso é que se diz, quando nos despedimos, despedimos-nos também um pouco de nós mesmos. E é nela, é na despedida que eu experimento, afirmava o ministro Thiori, uma verdade ingênua, mas incrivelmente feliz. Não é a primeira vez que me digo a Deus, ergo o braço e aceno para quem parte. E quem parte sou eu. Sou eu quem tem os olhos umedecidos no porto e, ao mesmo tempo, sou eu quem tem os olhos umedecidos na nave. Perdoe-me a humilde vaidade. Eu sei que eu sei ser assim, como os poetas sabem, e por isso me divido em um adeus e fico com quem me acena. Eu mesmo me acenando a Deus e parto comigo, mesmo acenando-lhes a Deus. Mas quero deixar bem claro, não há tristeza na minha despedida, há apenas emoção. Emoção que me toca profundamente. Passam-se na memória, naquele instante, vivências felizes que aqui tive, com colegas eminentes, com fraternais companheiros, com servidores dedicados e leais, a quem não canso de reiterar profundos agradecimentos. E agora é seguir caminho, porque, como diz a canção pantaneira de Almir Sater, cumprir a vida é compreender a marcha e ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. O olhar para trás me deixa emocionado, porque o que vejo e o que levarei na lembrança são somente coisas boas. E o olhar que lanço para a frente está cheio de esperança. Por isso é que estimo, ao despedir-me e ao partir, que na contabilidade futura, contra os percalços da vida, não há de me faltar um superávit de ventura no balanço dos dias felizes que vivi. É preciso que se diga, por isso mesmo, senhora presidente, a respeito da perda profundamente lastimável do ministro Thiori Zavascki, como já afirmei aqui em relação a inúmeros outros eminentes ministros desta Corte Suprema que se aposentaram ou que nos deixaram, que os grandes magistrados, como Thiori sempre o foi, eles nunca se vão, eles nunca se despedem, porque, na realidade, não partem jamais. Ao contrário, os grandes juízes, como o saudoso ministro Thiori Zavascki, os grandes juízes, como o saudoso ministro Thiori Zavascki, permanecem na consciência e no respeito de seus jurisdicionados, a quem tanto souberam servir com lealdade e dedicação, iluminando para sempre, com a grandeza de seu legado e a integridade de uma vida reta, os caminhos do direito e da justiça. Importante destacar neste ponto, senhora presidente, a canção de Almir Sater, relembrada pelo próprio ministro Thiori Zavascki, no sentido de que cumprir a vida é compreender a marcha e ir tocando em frente. E é, senhora presidente, e é o que esta Corte Suprema já está a fazer, agora estimulada ainda mais pelo exemplo dado a este país pelo eminente ministro Thiori Zavascki, que sempre teve presente, com a gravidade que o tema exige, o alto significado do Poder Judiciário para a preservação
do Estado Democrático de Direito e para a vida de nossos cidadãos e a integridade de nossas instituições. O Judiciário, por isso mesmo, não pode perder a gravíssima condição de fiel depositário da permanente confiança do povo brasileiro, que deseja preservar o sentido democrático de suas instituições e, mais do que nunca, deseja ver respeitada em plenitude por todos os agentes e poderes do Estado a autoridade suprema de nossa Carta Política e a integridade dos valores que ela consagra na imperatividade de seus comandos, sob pena de a instituição judiciária deslegitimar-se aos olhos dos cidadãos da República. Esta Suprema Corte, senhora Presidente, senhores ministros, esta Suprema Corte possui a exata percepção dessa realidade, pois tem consciência de que lhe cabe preservar a intangibilidade da Constituição, impedindo que qualquer dos poderes da República venha a submeter a lei fundamental a seus próprios desígnios. Vale relembrar, senhores ministros, por oportuno, a grave advertência feita pelo saudoso ministro Thiory Zavascki em um de seus muitos primorosos votos dados nesta Corte Suprema, quando assinalou que, aspas, os poderes são politicamente livres para se administrarem, para se policiarem e para se governarem, mas não para se abandonarem ao descaso para com a Constituição. Eis que, insistia ele, os poderes da República são independentes entre si, mas jamais poderão ser independentes da Constituição. Já o disse, senhora Presidente, em pronunciamento anterior neste egrégio plenário, que o Brasil enfrenta gravíssimos desafios que repercutem quase imediatamente nesta Corte Suprema, a quem incumbe superá-los no desempenho de sua atividade jurisdicional por efeito de sua própria competência institucional, em ordem a manter íntegros os valores ético-jurídicos que informam e dão substância à própria noção de república, em cujo âmbito deve prevalecer, como primeiro dever do governante, o senso de Estado, na busca honesta da realização do bem comum, eis que nenhum cidadão poderá viver com dignidade em uma comunidade política corrompida. E o Supremo Tribunal Federal, atento às anomalias que pervertem e subvertem os fundamentos ético-jurídicos da República, e inspirado pela ação exemplar do saudoso ministro Thiory Zavascki na repulsa vigorosa a atos intoleráveis que buscam capturar criminosamente as instituições do Estado, submetendo-as de modo ilegítimo a pretensões inconfessáveis em detrimento do interesse público, o Supremo Tribunal não hesitará, agindo sempre com isenção, com serenidade e respeitando os direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição, em exercer, nos termos da lei, o seu magistério punitivo, com a finalidade de restaurar a integridade da ordem jurídica violada.